Boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim é o nosso Senhor, que nos instrui, nos capacita para sermos ministros da sua palavra e podemos, através da sua palavra, alcançar aqueles que hão de crer e permanecer na graça do seu Evangelho. Eu quero vos falar nesta noite a respeito de uma fé inabalável, a qual é um exemplo para todos os cristão que crê e tem fé no invisível e tem confiança naquele que nos deu a vida ou morreu a nossa morte para termos a sua vida, para crer no poder da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quero vos trazer uma palavra e falar de um homem chamado Jó. Jó foi um exemplo de fé inabalável. Assim como nós tivemos também Abraão, Isaac, Jacó, tivemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Miqueias, Amós, os profetas menores, que profetizavam, mas crendo. Eles profetizavam através da fé que foi posta nos seus corações, através da palavra de Deus, a qual usava suas vidas para falar e alertar a humanidade daquela época. Mas muitos não criam. E Jó, através da sua defesa, Jó faz a sua defesa através dos seus acusadores. Ele faz a sua defesa contra seus próprios amigos. E muitas vezes nós temos que nos defender também daqueles que ainda não podem ver ou ter a certeza da sua fé e de acreditar na palavra de Deus. Então Jó, isso é uma das passagens que mostra a fé de Jó e o seu sentimento de espera, não importa a angústia, a aflição que ele ia passar, mas ele tinha certeza de alguma coisa. Ele tinha certeza de algo, da fé inabalável em Deus. Então Jó nos fala assim, no seu capítulo 13, no seu verso 14. Jó, até na sua colocação, ele pede para Deus expor o seu pecado. Então Jó 13, no seu verso 14, ele fala: por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Por que razão? Ele poderia pôr a sua carne, que é o seu sentimento, a sua alma, o seu desejo, a sua vontade nas suas próprias mãos. E ele faz essa pergunta para os seus amigos. Então isso é uma fé a qual Jó
Tinha. Naquela época Jó sofreu, padeceu, mas ele tinha uma confiança muito grande. No seu verso 15 ele fala assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. E você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, teria essa fé? Então eu vejo neste relato de Jó uma das mais admiráveis declarações de fé. É uma declaração admirável na bondade de Deus, ou da bondade de Deus para com Jó. Pronunciados, e não importava o que Deus permitisse que acontecesse com ele, com Jó, ele não estava se importando o que Deus estava permitindo que acontecesse com ele. E qual fosse o fardo, qual fosse o fardo que Deus pusesse sobre ele. Então Jó não estava se importando, ainda que ele me mate. No seu verso 15, esperarei contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó estava defendendo porque os seus acusadores estavam ali. E muitos aí que estejam do seu lado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que estão dentro mesmo da casa de Deus, não de quatro paredes, que casa de Deus somos nós, igreja de Deus somos nós, e muitos que andam do seu lado, está vendo suas petições e pode te perguntar: onde está o seu Deus? O que Deus está fazendo por você? Então Jó tem uma afirmativa: mesmo que Deus me mate ou me matasse, Jó cria que por fim Deus não falharia com ele jamais. E você tem essa fé de crer que Deus jamais vai falhar com você? Não importa o tempo, a época ou o ano que você está pedindo para Deus. Deus quer que você confie nele, porque é no tempo dele, no querer dele, na vontade dele que você tem que esperar. Porque a palavra fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E só permanece em Deus quem tem fé. E só permanece na presença de Deus quem tem confiança. E só permanece na presença de Deus quem acredita. Então Jó nos fala: mesmo que me mate, Jó cria que por fim Deus não falharia com ele jamais. E Paulo também nos fala desta realidade. Paulo também mostra que, independente das situações, até que ele passou dentro da igreja com os falsos irmãos, na igreja de Coríntios, Paulo tinha uma confiança. Então Paulo também nos fala esta realidade lá em Romanos 8. Romanos 8, 36. Então Paulo nos fala assim, meu irmão e minha irmã: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Porque nós somos entregues à morte todo dia? Porque o cristão, o verdadeiro cristão, ele vive por fé, crendo no invisível,
crendo num reino que já está preparado para aqueles que o amam, que o amam a Deus, que vive a sua palavra, que honra a sua palavra, independente das situações, lutas ou dificuldades. E no seu verso 37, mas nem em todas essas coisas somos mais do que vencedores, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos ama. Então Paulo nos fala assim, por quê? Estou certo. Então ele tinha uma certeza, assim como Jó também tinha uma certeza, mesmo que Deus o matasse, o tirasse a vida, o chamasse, o levasse, ele estava esperando em Deus. Ele estava esperando a recompensa em Deus. E você, meu irmão e minha irmã, está esperando esta recompensa em Deus? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, o verdadeiro cristão, porque ele está vivendo neste mundo por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E só espera quem tem fé. E só espera quem acredita. E só espera quem tem a fé inabalável. Então por isso que Paulo nos dá esse exemplo também. Paulo também expressou essa mesma confiança que Jó tinha em Deus. Paulo expressou a confiança e o amor de Deus pelos que lhe são fiéis. Então aquele que é fiel a Deus, ele tem confiança, ele espera, ele suporta, ele acredita. Aquele que tem confiança em Deus, ele tem um sentimento de que tudo está entregue na mão de Deus. Então quando Paulo expressa essa confiança que Jó também expressou, ele nos fala, mesmo que o Senhor retire um conforto após o outro, ainda que a saúde se arruine, ainda que a saúde se arruine, as aflições, lutas venham em seguidas sobre nós, o verdadeiro cristão, ainda que as lutas, aflições venham seguidas uma atrás da outra sobre nós, podemos, mediante a graça de Jesus Cristo, nós temos que ter a confiança, porque já estamos vivendo a graça de Jesus Cristo. Mediante a graça de Jesus Cristo, o poder salvífico, confiar em Deus com fé inabalável. É isso que Jó estava nos mostrando. É isso que Jó estava passando para aqueles que o acusavam. E é isso que Paulo também nos passa, que nem morte, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura vai nos separar do amor de Cristo. A fé inabalável é seguro, é ter segurança. Segurança daquilo que é reto e justo e bom. Por isso que o salmista nos fala no seu Salmo 125:1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E para permanecer para sempre em Deus é ter confiança. E a confiança, ela traz a segurança íntima do procedimento, do nosso procedimento de crédito, de fé, de boa fama para com Deus.
A confiança, ela traz um conceito que inspira as pessoas. Inspira as pessoas a ter confiança, as pessoas a confiar, a ver a nossa conduta diante de Deus de fé e a confiar no próprio Deus, na sua palavra. Ter fé, confiar e ter fé é esperar. E quem espera tem a esperança em Deus e é inabalável. Que não se pode abalar, uma fé inabalável é aquilo que não pode se abalar. Pode vir lutas, pode vir ventos, pode vir tempestade, pode vir os rios, mas aquele que confia no Senhor e está com seus pés firmados, fincados na rocha, que nenhuma palavra vai tirar ele da presença de Deus. Então só confia em Deus aquele que olha para Ele com fé. Então, meu irmão, minha irmã, quando Jó expressa o seu sentimento aqui no seu verso 15, ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Ele também nos faz uma colocação no seu verso 16 a respeito do ímpio. Porque além de ter os seus amigos o acusando, sendo seus acusadores, tinha um ímpio também. Então o ímpio é um sujeito, ou uma pessoa que não tem fé. Ela vê as coisas acontecendo, mas ela não tem fé, é um incrédulo. O ímpio é aquele que denota ou envolve a impiedade, ele é um incrédulo. O ímpio ele tem falta da graça. O ímpio ele não acredita. O ímpio ele é um ateu. É uma pessoa que não crê em Deus. Um ateu é uma pessoa que não crê em Deus. Por isso que Pedro nos faz uma colocação em 1 Pedro 4,8. Se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Então, se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Por isso que Jó fala no seu verso 16, seu capítulo 3, também isso será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. O ímpio não vem perante Deus porque vai ser exposto sua impiedade, sua incredulidade, sua falta de fé. Então por isso que ele é um ateu, não confia em Deus. Então Jó nos fala assim no seu verso 17: ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Então eu queria demonstrar a sua defesa, sem acusações, mas somente por a sua confiança totalmente naquele que poderiam justificar ele. Porque o ímpio, como os acusadores, eles querem a porta larga. Eles não querem entrar pela porta estreita. O ímpio e aqueles que vivem na prática do pecado, eles querem se exaltar a si mesmo. Por isso que Jesus Cristo nos fala em Mateus 23:12. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e ao que a si mesmo se humilha será exaltado. E tem muitos aí ainda que estão sendo hipócritas, vivendo a palavra de Deus da forma que eles querem viver.
O hipócrita, a palavra vem para ele e ele não aceita porque ele já vive na sua hipocrisia. E Jesus é bem certo. Quando ele nos fala em Mateus 23, 13, mas ai de vós, escribas e fariseus. Então tem muitos escribas e fariseus aí dentro da igreja, nos púlpitos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, é Jesus que fala. Porque o hipócrita, ele está dentro da igreja cheio de hipocrisia. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós mesmos entrais, nem deixar entrar aos que estão entrando. O que é fechar o reino de Deus? É mostrar só as coisas terrenas em cima dos púlpitos. É as igrejas que vivem de campanha, corrente e voto, só tirando e sugando das almas. Mostrando o reino da terra, esquecendo o reino espiritual. E nós temos que ter um exemplo de fé. Porque Jesus nos fala que a porta, ela é estreita e apertada, e muitos não querem entrar por esta porta, porque larga é a porta da perdição. Então em Lucas 13, 24, Jesus Cristo fala: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos vão procurar entrar e não poderão. E Jesus também faz um relato em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa o caminho. Veja que tem uma porta, você passa por ela, depois tem um caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, meu amigo e minha amiga, tenha uma fé inabalável, como a de Jó. Tem uma fé inabalável e exemplo perfeito de Paulo. Que nada o que está acontecendo vai acontecer, ou pode acontecer, pode abalar a nossa fé. E Jó nos fala assim, no seu verso 17 do capítulo 13: ouvi com atenção a minha razão, como os vossos ouvidos a minha demonstração. No seu verso 18: eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Porque ele sabia que ia ser achado justo, porque ele acreditava no justificador, naquele que o justifica na sua razão, pela sua fé inabalável, independente se Deus o matasse, o tirasse ou o chamasse. Ele cria que Deus o ia o justificar, que Deus ia o justificar. Então Paulo fala da graça. Paulo fala da graça. Jesus Cristo nos mostra também em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus a todo homem. Empregar força para entrar nele. Então você não vai entrar no reino dos céus de qualquer forma, tem que empregar força através da fé inabalável. E a fé não é para todos, como a Bíblia nos fala. A fé é algo que você não vê, mas crê, acredita e determina para a sua vida que o reino de Jesus Cristo não é deste mundo, é um reino inabalável. Então tem que empregar força, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, para entrar no reino dos céus. Assim como Jó tinha essa total confiança, essa esperança de fé, que Deus ia o justificar.
assim sejamos nós também, a igreja de Cristo, o verdadeiro cristão, que não se abala com nada que vem neste mundo, que acontece neste mundo, nem o presente, nem o porvir, mas ele espera em Deus, confia em Deus e sabe que ele vai ser o justificador da causa de cada um de nós. E essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, e que a graça do Deus eterno esteja sobre cada um de vós que vão ouvir este vídeo, e a fé seja acrescentada a cada um de vós. Fé em Jesus Cristo, porque a palavra nos fala: aquele que crê em mim e nas minhas palavras jamais será confundido. Então creiam no Senhor Jesus Cristo, creiam. Eu quero deixar a paz para todos. Eu quero dar a paz para o meu pastor Aguinaldo. Eu quero deixar a paz para aqueles pastores que são verdadeiros diante da palavra. Deixo a paz para o pastor Araújo. Deixo a paz para o pastor Geraldo, para o pastor Juliano, para o pastor Paulo Júnior. Deixo a paz para o pastor Samuel Mariano, que é um dos homens que eu vejo que tem fé e acreditam na palavra do Senhor Jesus Cristo.